Estamos de volta. Agora a gente vai falar de nutrição animal. Dentre as opções, o produtor pode escolher entre diversas silagens, milho, sorgo ou capim. Mas cada opção e as suas variantes específicas são apropriadas para um tipo de rebanho ou para o objetivo do produtor. Eu e o Tadeu Sampaio conversamos com o Marco Aurélio, que é zootecnista e consultor nesse assunto. Ele tirou diversas dúvidas e você vai acompanhar agora nesse bate-papo. Olá, Tadeu, bom dia. Bom dia, Liana. Bom dia, Marco. Bom dia, Marco. Bom dia, Liana. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos. Então, a gente vai falar sobre esses tipos, né, de culturas para a produção da silagem, mas vamos começar logo pelos grãos. Eu queria primeiro que você falasse o que há de diferente na silagem do milho e do sorgo, né? A gente vê que o sorgo cada vez mais toma conta aí dos campos agrícolas no nosso país. Qual a diferença? Quais as vantagens de cultivar o milho em relação a cultivar o sorgo? A principal diferença, então, mais uma vez, bom dia a todos, um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. A principal diferença das silagens é que o milho, ele é mais, vamos dizer assim, o sorgo ele é 30% inferior em termos de valor nutritivo. Porém, o sorgo ele é inferior no valor nutritivo, na qualidade do material final, o processo de ensilagem é o mesmo, todo o processo é o mesmo, lógico, os momentos que importam ser grãos diferentes, né? Massas de silagem colhidas diferentes, tem diferenças, mas a gente fala que o sorgo ele é inferior em termos de valor nutricional, corresponde mais ou menos a 70% do milho. Mas quando eu planto o sorgo, com certeza absoluta, ele é uma cultura mais fácil de ser plantada, né? Então gasta-se menos, então o pessoal tem optado. E produtividade em algumas regiões mais quentes, nós temos, por incrível que pareça, o sorgo tem uma maior produtividade do que o milho. O milho já é mais adaptado um pouco a climas mais amenos, principalmente durante a noite, tá? Marco, mas quando você fala aí que o sorgo ele é 30% inferior em valor nutricional, você refere o quê? A energia, proteína, fibra? O que você refere? Tadeu, principalmente a energia e a proteína um pouquinho também, tá? Mas principalmente porque o grão de sorgo, embora nós podemos fazer silagem tanto de grãos úmidos, né, só o grão, quanto podemos fazer silagem de planta inteira. Então, vamos falar da silagem de planta inteira. As duas vão ter o volumoso e o concentrado. O que é o concentrado? Os grãos presentes nessa massa ensilada. Então, os grãos de sorgo, eles são pequenos. Então, se eles não forem triturados ou quebrados, eles vão acabar, a gente fala que passa pelo animal sem ser digerido. Então, tem essa perda. Então, a perda energética acontece aí. Então, o sorgo é um grãozinho pequenininho, eu posso ter desperdício quando o animal alimenta esse sorgo, tá? E também eu posso ter o quê? A quantidade de amido, então a quantidade de grãos presença nessa massa ensilada toda, ela é menor, tá certo? Então, proporcionalmente, vamos falar em energia, NDT, nutrientes digestivos totais. Eu posso pensar no NDT de uma silagem de milho, tranquilamente uma silagem boa, 65% de NDT. Se eu for falar de sorgo, eu já estou falando 58, 55, tá? Então, a presença desse grão, a quantidade desses grãos e a apresentação desses grãos, sorgo, grãos pequenos, milho, grãos maiores, que ao ser quebrado, o amido desses grãos é muito mais facilmente aproveitado. Então, por si só, nós falamos que os nutrientes fornecidos numa silagem de sorgo, quando a vaca consome, quando o boi consome, apesar que o boi a gente coloca a ração, mas quando a vaca de leite consome esse volumoso, o gado de leite precisa de um volumoso de boa qualidade, ele acaba produzindo em média de 20% a 30% a menos de leite, tá? Em função também da digestibilidade de fibra, aproveitamento de fibra, tudo por si só. Tá? Então, essa diferença nutricional é mais para a pecuária de leite ou também para a pecuária de corte? A pecuária de leite ela é mais sensível porque nós precisamos de um volumoso. O gado de leite tem o leite e a gordura do leite é em função, não vou me aprofundar muito não, mas é em função do acetato produzido dentro do rumen. Só que o acetato vem principalmente do volumoso. Então, se eu coloco um volumoso de má qualidade com a vaca de leite, eu afeto diretamente a produção. O gado de corte não, o gado de corte, a deposição de gordura envolve o acetato também, mas o propionato dentro do rumen lá, que vem de todo o processo digestivo, ele é contornado. Se eu posso colocar no gado de corte um volumoso de péssima qualidade. Eu posso fornecer para o gado de corte um volumoso bagaço de cana, péssima qualidade, e o resto eu complemento com ração. Mas não, a vaca de leite eu não consigo fazer esse total complemento com ração. Então, se nós falarmos qualidade de volumoso, é muito mais sensível no gado de leite que no gado de corte.
Em relação às tecnologias, a gente vê cada vez mais, né, as tecnologias sendo agregadas para o cultivo e para a colheita, né? O que a gente tem de novidade para aumentar a qualidade dessa cultura, tanto do milho como do sorgo, Marco? O que nós temos de tecnologia, não é desse ano, mas vem vindo, se aprimorando, é os famosos cracker, ou cracker, mas a gente fala cracker das máquinas. O que são isso? São aqueles quebradores de grão. Até no meu mestrado e doutorado, eu trabalhei, até foi gerada uma patente por isso, mas aí as máquinas no mercado se desenvolvem bastante, tá certo? Então, essas máquinas, o que são os quebradores de grão? Eles esmagam um pouco os grãos e não deixam os grãos inteiros. Esses grãos inteiros que caem dentro lá do rumo do bicho, do ruminante, da vaca de leite, do gado de corte, ele acaba não sendo aproveitado. Então, o que tem de eficiência? Máquinas que fazem esse processamento, aumentando o processo de degradabilidade, aumentando o processo de aproveitamento em 30%, tá certo? Então, eu consigo colher até um material um pouco mais grosseiro, mais esmagado, máquinas que picam com melhor eficiência, máquinas que colhem com maior eficiência. Então, antigamente, lá quando eu me formei na graduação, lá em 2005, nós tínhamos uma máquina que colhia, por exemplo, 1 tonelada em 20 minutos, por exemplo, 10 minutos. Hoje se tem uma máquina automotriz que colhe 3 toneladas por minuto. Então, a velocidade de colheita, o esmagamento, então, o processamento desse grão. O que há de novo e melhor nisso? Eu consigo fazer silagem mais rápida. Silagem é um produto sem oxigênio. Então, quanto mais rápido eu tirar o oxigênio da massa, compactar e vedar, eu tenho uma maior fermentação, uma maior longevidade dessa silagem e assim por diante. Então, o que nós temos de novo no mercado, esses crackers das máquinas, esses esmagadores, máquinas mais eficientes. E isso, com certeza, favorece no processo de compactação, com certeza no processo de conservação da silagem. Marco, e a gente vê muito pessoal fazendo hoje aí silagem de capim também, né? Qual que seria a maior diferença, né? Entre elas, o cuidado que o produtor teria que ter na hora de fazer essa ensilagem, né? Cuidado que ele tem que ter com o capim, o ponto do capim. Qual que seria o ideal? O ponto do capim, o ponto de corte? Tadeu, a gente fala que silagem de milho por si só são as plantas padrões para se fazer silagem. O que são planta padrão? Ela, no ponto de corte dela, ela tem todos os requisitos para fazer silagem. Ela é produtiva, ela tem um teor de matéria seca adequado, ela tem um teor de carboidratos solúveis adequado para fermentar essa massa e baixo poder tampão. O que é o poder tampão? Aquela resistência do meio em alterar o pH, e resistência em não deixar o pH mudar. Ela não, ela tem todos os requisitos, que é a massa ensilada na silagem depois, ela tem um pH baixo, tá certo? Ela teve que ter um carboidrato para nutrir os micro-organismos que ali fermentam a massa e o ponto de água, o teor de matéria seca adequado. Então, a silagem de milho e sorgo são as plantas padrões. Quando eu parto para a silagem de capim, eu estou ensilando um alimento, uma planta, e que no momento ótimo de corte, ela tem um grande problema, ela tem um teor de água muito alto. Então, a matéria seca da silagem, por exemplo, 35% de matéria seca no ponto ideal. No ponto, e quanto tem de água? 65%. O capim, ele já tem no ponto ideal de corte dele, ele tem 20% de matéria seca, 80% de água. Então, o que o produtor precisa tomar cuidado com esse teor de água? Marcou, então vamos deixar o material secar. Ao deixar o material secar, eu perco o ponto de colheita dele. Então, eu não corto mais o capim no ponto de manejo. O que significa isso? O material com muita fibra não fermenta bem no silo, e se ele fermentar bem no silo, o que acontece? Quando eu for fornecer por mal, eu estou fornecendo um alimento de má qualidade. Então, o produtor rural ele tem que atentar uma coisa na silagem de capim. Eu cortaria no ponto de corte, colocaria na silagem alguma coisa que nós chamamos aditivos absorventes. Tá? O que é absorventes? Que absorvam esse excesso de água. Então, o que o produtor pode colocar? Milho em grão, por exemplo, junto. Pode colocar farelo de trigo. E antigamente se tinha muito, não sei se na região de vocês ainda existe, mas aqui não existe muito mais, o famoso rolão de milho. O que é o rolão de milho? A espiga, a bráctea, que é a palha, os grãos e o sabugo triturado. Aquilo lá é o rolão de milho. Então, era muito barato encontrar, então o pessoal colocava nessa silagem de capim. Qual é o objetivo? Puxar esse excesso de água. Tá? Então, na silagem de capim, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas, comparativamente, silagem de capim com silagem de milho, ele ganha, com certeza, em produtividade. Principalmente aí o pessoal está lançando capiaçu, né? Ou é capim elefante gigante lá que a gente fala. Mas eu, como nutricionista também de animal, eu tenho que alertar vocês.
tomem cuidado com relação ao teor de fibra, tá? Então, capim, se eu errar no ponto ou colher esse capim grandão aí, ele tem já, segundo a literatura já está falando para nós, os experimentos e o dia a dia, que é um capim com teor de fibra elevado. Então, Liana, para vaca de leite não serviria muito bem, tá certo? Vaca de leite de alta produção, então, nem se fala. Mas para vaca de média produção, daria sim, tá? O animal eu conseguiria fechar a dieta dele, mas nós temos que tomar isso estudar. Tadeu, o grande empecilho, então, de silagem de capim é isso, é o ponto de manejo, de corte dela com relação ao teor de água que ela tem, tá certo? Entre os capins mais utilizados hoje no Brasil, né? Assim, qual na sua consideração, qual que você assim indica mais para o clima tropical do nosso país? Para o clima tropical, em termos de produtividade versus rentabilidade, você está falando para ensilar, né, Eliana? É isso. Para ensilagem é o capim, o Peniceta purpúrea, que a gente fala, é o capim elefante, que hoje nós temos o capiaçu, tá certo? O capim elefante é aquele que cresce bastante. Mas o produtor não pode associar, desculpe, se crescer bastante, ficar grandão e ensilar ele. Ele pode ficar grandão, passar do ponto ótimo de corte dele, porque ele secou muito, e ao secar muito, ele tem mais fibra ainda que ele já tem, porque ele precisa se manter daquele tamanho. Então, se secar tiver mais fibra do que ele já tem, fica tudo legal. Pode ser que eu ensile e dê tudo certo, a água perfeitamente e tudo, mas quando eu for fornecer para o animal, desculpa, tá? Eu vou fornecer uma bucha. O que é bucha? Um alimento com grande teor de fibra. Então, o animal pode ser que não corresponda. Para confinamento, perfeito, porque eu regulo tudo na ração, não há problema nenhum. Tá certo? Agora, para gado de leite, vamos tomar um pouco de cuidado com capiaçu. Não é qualquer vaca que pode comer capiaçu, não. No sentido de ajuste da dieta, tá? Para que eu consiga fechar a dieta para acertar para esse animal aí, tá bom? Ô Marco, voltando aqui para o sorgo, né, a gente tem no mercado aí um sorgo aí que chega aí a mais de 3, 4 metros, 6 metros de altura aí, o pessoal fala, né? Mas eu também, no meu conceito, eu não sei a quantidade de fibra, né, de FDN que vai ter numa silagem de um sorgo desse, se é mais elevada, se não é. O sorgo, né, desse sorgo que a gente chama boliviano, esse sorgo altão, né, 3, 4 metros de altura, e esse sorgo é a mesma coisa, nós temos que ter muito cuidado com ele com relação ao teor de fibra, FDN e FDA. Diga-se de passagem, para o produtor ou para quem estiver ouvindo não nos entender, se o alimento, se a planta cresce mais, não tem segredo, ela precisa se sustentar. Então, ao se sustentar, ela precisa de fibra. Tudo aquilo que dá, vamos dizer, dureza a essa planta, sustentação é a fibra. Não tem escapatória. Eu não consigo pegar uma folha extremamente tenra e fazer com que ela cresça. Então, Tadeu, com relação à sua pergunta, em relação ao teor de fibra do sorgo boliviano, sorgo altão aí, é alta fibra? É. Então, mais uma vez, não é para qualquer animal que pode comer. Pessoal, quando eu falo para qualquer animal ruminante pode comer esse sorgo, tá certo? No entanto, eu não vou ter os benefícios específicos para atender a dieta desses animais. Então, pode ser que eu esteja comprometido ou seja comprometido com relação à dieta desses animais. Ou seja, fechar a dieta, tá? Então, o sorgo boliviano, pessoal, o capiaçu, para confinamento de gado de corte, seria interessantíssimo. Um vegetal que produz uma grande quantidade de massa e, consequentemente, lá na frente vai baratear meus custos, tá certo? Eu não preciso ter tanta qualidade assim. Mas se eu pensar de gado de leite de 25, 30 quilos de leite para cima aí, pessoal, nós temos que tomar cuidado com esse material, não é importante. Aí, Liane, eu volto na sua pergunta. Qual a principal diferença entre silagem de milho e sorgo? Desculpa, quer produzir leite, quer produzir bastante leite, silagem de milho. Ou silagem de sorgo em segundo lugar, e terceiro ou quarto, silagem de capim. Certo? Eu queria que você falasse um pouquinho do braquiária também, que é um capim que está sendo muito utilizado no Brasil. Capim braquiária, eu vou falar uma coisa, vou tentar uma colocação. Se é ruim que a braquiária, pior sem ela. Tá? Então, o que eu quero falar, a braquiária foi a pioneira dos capins. Começou lá com a Decumbens, acho que em 1960, alguma coisa assim. É um capim de baixa exigência, é um capim de média a baixa produtividade, tá certo? Um capim, porém, que resiste. Por que existem, então, os novos cultivares? Vamos parar, braquiária brisanta, ou agora a gente chama de braquiária Urocloa brisanta, né? Mas todo mundo conhece ainda o braquiária, viu, Liana? Até eu falo braquiária.
Então, braquiária, né? Braquiária. Então, nós estamos falando de braquiária de espuma e de braquiária brisanta. As brisantas são mais produtivas, o famoso braquiarão aí. Perdem para os pânicos, né? Tanzânia, Mombasa, mas são aí o capim que tem mais gosto pelos produtores. Vou selecionar uma coisa, porque ainda o pessoal planta muito, porque ainda o pessoal não entendeu que pasto é uma cultura. Então, o pessoal não aduba pasto aí. Ao não adubar pasto, ele quer o capim rústico. O que é o capim rústico? Aquele capim que não mereça adubar, não precisa adubar muito e ele produza. Ao produzir, o que nós vamos fazer? Ao produzir pouco, o produtor se contenta, ele fala, eu não gasto, mas aí eu também não produzo, tá certo? Então o capim, ele mostra pra gente isso. A gente brinca assim, eu falo pro produtor, você quer investir num capim bom, você tem que adubar, você tem que considerar ele como cultura, mas eu vou gastar mais. Aí eu falo assim para ele, você prefere investir R$2 e ganhar 4 ou investir R$10 e ganhar 100? O que você precisa? Então, é exatamente o que nós falamos. Não tem outra coisa com relação àquela altura do capim, não tem escapatória. Para o capim produzir, ele precisa ser adubado. Lógico, as braquiárias, se é ruim com elas, pior sem elas. Elas são nosso ganha-pão ainda, eles são nossa salvação. Ainda o Brasil precisa das braquiárias. Mas tem muitas braquiárias aí que estão competindo com os capim produzidos, lançamentos muito interessantes aí. Então a gente precisa se atentar a elas ainda muito, tá? Marco, na verdade, o produtor tem que ter a consciência que cada animal, cada categoria, né, tanto vaca de leite ou gado de corte, se está parida, se está no pico de lactação, você já passou do pico, então cada animal desse aí tem que ser direcionado para o seu lote, né? Tem que ser feito o uso aí, você pode usar o primeiro lote, suas vacas até 100 dias de parida, você pode colocar uma silagem de milho, passou dos 100 dias de parida, né? Falando no gado de leite, você pode entrar com a silagem de sorgo, que barateia um pouco mais, ou com a silagem de capim, que elas vão produzir muito bem, né? Então o produtor tem que ter essa consciência, né, de que cada categoria tem que ser levado em consideração a exigência nutricional para poder conseguir uma boa produtividade, tanto de leite, tanto de carne, o que for, correto? Perfeito, Tadeu. Só vou fazer uma colocação brilhante, a sua colocação aí, corretíssima. Concordo plenamente com você e vou falar uma coisa, né? Que a vaca e o boi que ganham peso, né? O boi de corte, a vaca leiteira que produz leite, né? O boi de corte que produz carne, eles têm, pessoal, que comer à medida do que eles produzem, principalmente vaca de leite. Se ela produz bastante leite, eu posso entrar com um volumoso mais caro para ela, porque ela se paga. Exatamente isso, Tadeu. Você falou perfeitamente. Então, se uma vaca produz mais leite, ela pode comer silagem de milho. Ela pode comer uma vaca que produz 10 quilos de leite, pode comer silagem? Pode, mas não deve, senão não fecha os custos. Perfeitamente o que você falou, Tadeu. Exatamente. Marco, e sobre já que a gente está falando de silagem, e sobre o processo de ensilagem, qual que seria o melhor, o que o pessoal está adotando mais, está fazendo o silo trincheira, o silo superficial, o que o pessoal está usando mais, como que está sendo feito esse silo, né? Esse que está sendo mais usual, assim, alguma dica rápida aí? Não, o silo, inclusive, eu vou dizer para você, né? O silo de trincheira, aquele buraco no barranco, né? Que geralmente demanda uma certa mão de obra. O silo superfície está lá, o chão, vai lá, coloca o material em lona, certo? E o silo que está ganhando um pouco de adeptos, aí o silo tipo bag, né? Pega aquela máquina como se fosse aquela salsicha, aquela linguiça, né? Então vai embutindo e aquilo lá vai ficando sobre a terra. Olha, Tadeu, ainda eu falo para você que as maioria das propriedades leiteiras ainda optam por silo trincheira, porque já existe uma tradição. Mas as novas propriedades estão fazendo todas silo superfície. Então chega lá, limpa o material, pode falar. E sobre perca, Marcos, você acha que tem uma perca maior? O silo superfície, ele tem sempre, Tadeu, um pouquinho a mais de perda. Mas eu já vi silo superfície com 5% de perdas e já vi silo trincheira com 30% de perda. Então vamos conversar no processo perfeito. Colheita no momento certo, picagem no momento certo, compactação, tudo certinho. O silo trincheira, ele tem menos perda, 5% de perda. O silo superfície, de 5% a 10% de perda. Tá certo? Mas eu vou dizer para você, se você fizer um silo superfície de 1,5 m, tá? Dependendo da largura disso,
Mas um silo de 8 metros, com 1,5 metro de altura, as perdas são mínimas, tá? Então, o que que acontece? O produtor rural, sempre aquela história de aditivo, né? Ah, vamos pôr inoculante bacteriano na silagem para corrigir meu erro. Não, isso é mito. O aditivo não corrige erro de tamanho de partícula, o aditivo não corrige erro de compactação. Ele ajuda no processo a ser mais rápido, única coisa. Desculpe os vendedores de aditivo, mas isso não é necessário ser falado. Marco, então você não indica os aditivos para estimular a fermentação ou o valor nutricional? Liana, eu só indico em regiões mais frias, tá certo? Sul do país, talvez, porque o aditivo microbiano, ele foi desenvolvido para lá, para o norte, Canadá, né? Região, hemisfério norte, Canadá, Europa, porque lá é frio. O que fermenta o silo? Bactérias, micro-organismos. E no frio, os micro-organismos morrem todos. Aqui no Brasil, desculpa de falar essa observação, mas se um animal defeca, ela está o bolo fecal do animal, no outro dia ele está quase já decomposto. Então, nós temos muito micro-organismo. E esses micro-organismos que começam o processo de fermentação no silo estão nas próprias folhas das plantas. Então, eu vou dizer para você assim, recomendo-se. Pode pôr? Pode, mas é sempre um custa mais. Eu sempre, no meu mestrado e doutorado, foi silagem de milho nos dois. Nunca coloquei aditivo, nunca perdi um grão de silagem em função disso. O que eu quero que o produtor faça, pense que os vendedores de aditivo não briguem comigo, mas que eles coloquem aditivo para acelerar o processo. Aí tudo bem, eu preciso abrir mais rápido, aí eu vou colocar aditivo. Agora, se eu fizer todo o processo corretamente, o Tadeu falou, eu posso fazer silagem na trincheira, na superfície, no bag, em qualquer lugar. Eu tenho que fazer correto. Eu não posso comprar um aditivo depois falar, eu coloquei aditivo, eu não cortei no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no tamanho certo, coloquei aditivo. Coloquei o inoculante bacteriano, não adianta. Tá? Então, eu sou bem criterioso de falar, não vou forçar a venda ou a compra de produtos. Não. Eu sou, entre aspas, cientista. Eu sou um consultor, mas eu trabalho em cima da ciência. Eu fui educado e treinado na zootecnia, no mestrado, doutorado no pós-doc, para que eu minimize as perdas do produtor. Então, se o produtor puder economizar, até porque com a economia dele ele fica feliz e talvez ele me chame de novo na propriedade. Isso é o nosso objetivo. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu espero até, Marco Aurélio, contar com você outras vezes, tá bom? Para a gente ter essa conversa. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Contem conosco sempre o que for preciso. É a nossa área de trabalho. Então, a gente vem bem tranquilo para responder. E se a gente não souber, a gente pesquisa e depois manda informação para vocês. Podem ter certeza. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia a todos, tá? Marco, obrigado aí. Foi muito bacana aí. Obrigado. Eu que agradeço a Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.